Então, vou falar sobre erosão e conservação do solo, início do processo erosivo do solo. Grande parte da chuva que recai sobre a área pode ser recebida pela cobertura viva ou morta da superfície do solo. Grande parte dessa água participará do processo de erosão hídrica do solo. Entenda-se também que, por erosão hídrica ocorrente no solo, o processo de desprendimento e arraste da partícula do solo, causado pela água. A água é o agente erosivo mais importante, que contribui na erodibilidade do solo. O Brasil perde milhões de toneladas de solo, principalmente os que servem para plantio. Aê! Bom, eu vou falar sobre o efeito splash. O efeito splash é gerado pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo, mas ele pode ocasionar problemas maiores através da degradação das partículas do solo e das rochas. Estudos com simuladores de chuva demonstram que o aumento do diâmetro da gota de 1 mm para 5 mm de diâmetro. A velocidade de filtração de água foi reduzida em 70%, com elevação de 120 vezes. Bom, hoje eu vou falar sobre formações de crosta e selamento do solo. Após a destruição dos agregados do solo, há uma formação de uma camada denominada crosta, que promoverá selamento das camadas superficiais com formações de casca. As consequências disso é a redução da infiltração da água no solo e formações de poças que depois vão se unir e iniciar o escoamento superficial, que pode haver a perda do solo. Sobre infiltração e formação de poças, que com a chegada da água no solo, na superfície do solo, ela pode ficar armazenada tanto em pequenas depressões, quanto pode ser armazenada em infiltrações, que deve aumentar sua capacidade. Com a adição da água, que pode ser por chuva e por irrigação, a água ela vai ficar armazenada em pequenas partículas da superfície do solo, que são conhecidas como macroporos. Com a infiltração básica, que pode ser pela formação da crosta, tanto pelo efeito splash. O que vai contribuir para a formação das poças pode ser características da chuva, o tipo de cobertura vegetal, o manejo do solo, a rugosidade do terreno e também características de encosta. A formação de poças é o que vai anteceder o escoamento superficial, que para acontecer é preciso que haja água nas irregularidades da superfície do solo e também vai depender da taxa de infiltração básica. Bom, então eu vou falar sobre erosão limitar e erosão de sulcos. À medida que a água se infiltra no solo, começa a saturá-la. Poços se formam na superfície, promovendo o escoamento superficial. Quando a água contida nas partículas do solo começa a descer, a encosta como um lençol tende-se ao início da erosão limitar. Após o micro-ravinos, ou seja, a erosão de sulcos, os canais de encostas já estão bem definidos. Escoamento superficial, embora seja pequenos.